Capítulo 1, para que vejam a minha glória. João 17, versículo 24. Almeida Corrigista Fiel. O sumo sacerdote do Antigo Testamento, após fazer os sacrifícios que eram exigidos no dia da expiação, entrava no lugar santo com as mãos cheias de incenso perfumado, que ele punha no fogo diante do Senhor. Da mesma forma, o grande sumo sacerdote da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, tendo se sacrificado pelos nossos pecados, entrou no céu com um doce perfume das suas orações pelo seu povo. O seu eterno desejo para a salvação do seu povo é expresso no versículo em destaque acima: para que vejam a minha glória. José pediu a seus irmãos que contassem ao seu pai sobre toda a sua glória no Egito. Gênesis 45, versículo 13. Não para dar uma amostra ostensiva daquela glória, e sim para dar ao seu pai a alegria de conhecer a sua alta posição naquela terra. Da mesma forma, Cristo desejava que os seus discípulos vissem a sua glória para que pudessem estar satisfeitos e usufruir a plenitude das suas bênçãos para todo sempre. Uma vez tendo conhecido o amor de Cristo, o coração do crente estará sempre insatisfeito até que a glória de Cristo seja vista. O ponto culminante das petições que Cristo faz a favor dos seus discípulos é que possam contemplar a sua glória. É por isso que afirmo que um dos maiores benefícios para um crente neste mundo e no porvir é considerar a glória de Cristo. Desde que o nome do cristão é conhecido no mundo, não tem havido tanta oposição direta à singularidade e glória de Cristo quanto nos dias atuais. É o dever de todos aqueles que amam o Senhor Jesus testificar, conforme suas habilidades, da sua singularidade e glória. Portanto, eu gostaria de fortalecer a fé dos verdadeiros crentes, mostrando-lhes que ver a glória de Cristo é uma das maiores experiências e privilégios possíveis neste mundo ou no porvir. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Na eternidade, seremos como Ele, porque o veremos como Ele é. Veja 1 João 3:2. Esse conhecimento de Cristo é a vida contínua e a recompensa de nossa alma. Aquele que tem visto Cristo também tem visto o Pai. A luz do conhecimento da glória de Deus é vista apenas na face de Jesus Cristo. João 14:9, 2 Coríntios 4:6. Há duas maneiras de se ver a glória de Cristo: mediante a fé neste mundo e, por meio da fé, no céu eternamente. Refere-se principalmente à segunda maneira na oração sacerdotal de Cristo, que os seus discípulos possam estar onde Ele está, para contemplar a sua glória. Todavia, a visão da sua glória pela fé neste mundo também está incluída, e dou as seguintes razões por enfatizar isso. 1. Nenhum homem jamais verá a glória de Cristo no futuro se ele não tiver alguma visão dela pela fé no presente. Devemos estar preparados pela graça para a glória e pela fé para a visão. Algumas pessoas que não têm fé verdadeira imaginam que verão a glória de Cristo no céu, porém, elas estão apenas se iludindo.
Algumas pessoas que não têm fé verdadeira imaginam que verão a glória de Cristo no céu, porém, elas estão apenas se iludindo. Os apóstolos viram a sua glória. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Essa não era uma glória deste mundo, como a dos reis ou a do Papa. Apesar de ter criado todas as coisas, Cristo não tinha onde reclinar a sua cabeça. Apesar de ter criado todas as coisas, Cristo não tinha onde reclinar a sua cabeça. Não havia glória ou beleza em comum em sua aparência como um homem. A sua face e a sua forma se tornaram mais desfiguradas do que as de qualquer outro homem. Isaías 52, versículo 14. Isaías 53, versículo 2. Não era possível ser vista neste mundo a glória total da sua natureza divina. Então, como foi que os apóstolos viram a glória dele? Foi pela compreensão espiritual da fé. Quando eles viram como ele era cheio de graça e verdade, e o que ele fazia e como falava, eles o receberam e creram em seu nome. João 1,12. Aqueles que não tinham essa fé não viram nenhuma glória em Cristo. 2. A glória de Cristo está muito além do alcance de nossa presente compreensão humana. Não podemos olhar diretamente para o sol sem ficarmos cegos. Semelhantemente, com os nossos olhos naturais não podemos ter nenhuma visão verdadeira da glória de Cristo no céu. Ela só pode ser conhecida pela fé. Aqueles que falam e escrevem sobre a imortalidade da alma, sem ter conhecimento de uma vida de fé, não podem ter convicção daquilo que dizem. Há também aqueles que usam imagens, quadros e músicas numa tentativa inútil de ajudá-los a adorar algo que eles imaginam ser como a glória de Cristo. Imagens, quadros e músicas numa tentativa inútil de ajudá-los a adorar algo que eles imaginam ser como a glória de Cristo. Isso se dá porque eles não têm uma verdadeira compreensão espiritual da glória de Cristo. É o entendimento que vem apenas através da fé, que nos dará uma ideia verdadeira da glória de Cristo e criará um desejo para um completo desfrute dela. 3. Entretanto, se quisermos ter uma fé mais ativa e um amor maior por Cristo, que deem descanso e satisfação às nossas almas, precisamos ter um desejo maior de compreender melhor a sua glória nesta vida. Isto significará que cada vez mais as coisas deste mundo terão menor atração para nós até que se tornem indesejáveis como algo morto. Não deveríamos procurar por nada no céu a não ser pelas coisas de que já temos alguma experiência nesta vida. Se estivéssemos totalmente convencidos disso, estaríamos pensando mais nas coisas celestiais do que normalmente estamos. Antes de tentar conduzir os crentes a experiências mais pessoais de fé, amor e santa meditação, mencionarei algumas das vantagens que surgem de pensarmos constantemente na glória de Cristo pela fé. 1. Seremos moldados por Deus para o céu. Muitos pensam que já estão suficientemente preparados para a glória, como se eles pudessem alcançá-la. No entanto, não sabem o que isso significa. Não há o menor prazer na música para um surdo, nem belas cores para um cego. Da mesma forma, o céu não seria um lugar de prazer para as pessoas que não tivessem sido preparadas
para Ele nesta vida pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz: graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Colossenses 1:12. A vontade de Deus é que conheçamos as primícias da glória aqui e a sua plenitude no futuro. Contudo, somos feitos capazes de receber o conhecimento dessa glória pela atividade espiritual da fé. O nosso conhecimento atual da glória é a nossa preparação para a glória futura. 2. Uma visão verdadeira da glória de Cristo tem o poder de nos mudar até que nos tornemos semelhantes a Cristo, 2 Coríntios 3:18. 3. Uma meditação constante sobre a glória de Cristo dará descanso e satisfação à nossa alma. Dará paz à nossa alma, que tantas vezes está cheia de medos e pensamentos perturbadores. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Romanos 8:6. As coisas desta vida nada são quando comparadas com o grande valor e beleza de Cristo, como disse Paulo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. 4. O conhecimento da glória de Cristo é a fonte da nossa bem-aventurança eterna. Vendo-o como Ele é, seremos feitos em semelhança a Ele. Veja 1 Tessalonicenses 4:17, João 17:24, 1 João 3:2. Deus é tão grandioso que não podemos vê-lo como os nossos olhos naturais. E mesmo quando estivermos no céu, não poderemos entender todas as coisas sobre Ele, porque Ele é infinito. A visão abençoada que lá teremos de Deus sempre será na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:6, é isso. Será o suficiente para nos encher de paz e uma sensação de descanso e glória. No entanto, mesmo nesta vida, os verdadeiros crentes às vezes têm um antegozo da bem-aventurança proveniente de conhecer a Cristo. As Escrituras e o Espírito Santo lhes apresentam a glória de Deus, que brilha em Cristo, de tal forma que enche a vida deles com indescritível alegria e paz. Essas experiências não são frequentes, mas isso é devido ao nosso estado doentio e falta de luz espiritual. A glória resplandeceria em nossa alma com maior frequência se fôssemos diligentes em nossa responsabilidade de meditar na glória de Cristo. Nos capítulos 2 a 11 tentarei responder à pergunta: o que é a glória de Cristo que podemos contemplar pela fé e como nós a vemos? E dos capítulos 12 ao 14, a pergunta: de que maneira o conhecimento da fé se difere da visão imediata de Cristo no céu?